Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom tê-lo aqui. Estamos aqui com mais uma edição do Você Precisa Saber. E eu logo de cara falo, olha, aproveite, se inscreva no canal YouTube da Igreja Cristã Maranata e faz os 3C, curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que você conhece gente que precisa dessa informação que nós vamos tratar hoje. Hoje o nosso programa é um tema muito especial. Doença renal crônica. O que você sabe disso? Eu estou curioso para saber sobre isso. E quem vai nos falar sobre isso é uma pessoa super especializada, né? Uma médica graduada da Universidade Federal do Espírito Santo, era especialista, né, em nefrologia e terapia intensiva, mestrada em doença renal crônica e complicações ósseas, trabalha como médica nefrologista e professora de internos e residentes de medicina no Hospital das Clínicas em Vitória, no Espírito Santo. Então eu estou aqui com a nossa querida amiga que nos deu o prazer de vir aqui, a doutora Maria Valéria de Oliveira Magalhães. Que prazer tê-la aqui no programa, doutora. Prazer é meu, eu que agradeço o convite para participar desse programa e também de poder falar para a população que precisa de saber sobre um tema tão relevante como a doença renal crônica. E com certeza é um tema relevante mesmo, porque a todo momento nós estamos vendo pessoas, né, passando por situações até de emergência e que às vezes pode até evitar, né? Sim. Se descobrir ou se tratar com antecedência. Então eu já vou começar logo. Doutora, por que é importante falar sobre esse tema, doença renal crônica? A doença renal crônica, ela é conhecida pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública hoje. Tamanha relevância pelo aumento exponencial de casos de doença renal crônica. E aí, pastor Wallace, eu estou falando em termos mundiais de 10% da população mundial. E no Brasil, no último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós tivemos, que é referente a 2023, mais de 10 milhões de pessoas com algum grau de doença renal crônica. E, além disso, o aumento da mortalidade nessa população e o impacto disso sobre o impacto financeiro e social sobre a rede pública e privada. Então, isso faz com que seja muito relevante tratar desse tema. São números alarmantes, né, alarmantes. Doutora? E que precisamos ter um conhecimento para diminuir isso, prevenir. Né? Prevenir. E quais são as funções, doutora, do rins? Para que o nosso telespectador, às vezes não sabe, quais são as funções do nosso rins? Então, a maioria entende o rim como um filtro e que o que a gente se alimenta, o nosso metabolismo, o balanço de líquido, então isso tudo o rim filtra isso tudo. Mas, na verdade, além do rim filtrar tudo que vem desse metabolismo, tudo que vem desse trabalho do nosso organismo e que é em excesso, ele tem várias outras funções, como, por exemplo, o controle da pressão arterial, o controle do balanço ácido-básico, porque a gente não pode ter nesse metabolismo um organismo muito ácido e muito básico, então isso é o rim que faz. Ele também faz o controle da anemia, controle de ósseo, né, porque tem muitas doenças ósseas, como o senhor falou aí, inerentes à doença renal crônica, e além também de controlar os íons, como magnésio, potássio, cálcio. Então o rim tem muitas funções além de filtrar. É muito complexo, né? Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Perfeita. Muito perfeita. Eu pergunto à senhora, e como podemos definir essa doença renal que chega a esse ponto, ser crônica? Como a gente define isso, identifica isso? A doença renal crônica, por definição, ela é qualquer alteração da função ou da estrutura do rim. Então, o senhor veja, muitas vezes o paciente faz um exame e tem a função do rim normal, mas tem alterações como, por exemplo, perda de alguma proteína pelo rim acima do que é tolerável. Então, isso aí, perdurando por mais de 3 meses, essa alteração tanto estrutural quanto de função, a gente define a doença renal crônica. Então, são alterações estruturais
e alteração de função que perdura por mais de 3 meses. E aí o paciente tem o diagnóstico, então, de doença renal crônica. A senhora falou aí a respeito disso, eu estava lembrando aqui da última consulta que eu tive com o meu cardiologista, e ele olhou meu exame e falou, olhou o exame lá e falou, o rim tá tudo certo, está filtrando bem, agora está faltando combustível, você tem que beber mais água. Sim. Porque eu achei interessante, você tem que beber, faltando combustível para ele trabalhar melhor, você tem que beber mais água, aumentar a sua quantidade de água por dia. Isso é fundamental, a água, né? Sim, é fundamental, e a quantidade de líquido que a gente bebe durante o dia, ela tem que ser responsável por ajudar o rim a eliminar isso tudo que eu falei, que são produtos do metabolismo, né? E aí tem algumas doenças renais que o paciente precisa de beber mais líquido do que a população geral. Mas o rim como o senhor disse, Deus é tão perfeito que, na verdade, o rim consegue entender o momento que você precisa de ter sede para beber mais líquido, que você não precisa de beber tanto líquido. Isso também é um controle renal. Impressionante, né? Quais as principais causas e fatores do risco Sim. dessa... Então, a principal causa de doença renal crônica é a hipertensão arterial e o diabetes. Isso tem que ficar muito claro para a população, porque são doenças primárias que são tratadas a nível primário de UPA, de posto de saúde, né, com médicos em consultórios, mas que, pelo Censo Brasileiro de Nefrologia, vem se mantendo há anos como as 2 principais causas de doença renal crônica. Nós temos outras, pastores. Nós temos outras causas, como, por exemplo, inflamação da unidade que funciona no rim, que é o glomérulo. Temos também nefrites por medicações, e aí eu chamo a atenção aqui também na população os anti-inflamatórios não hormonais, como Cataflam, Voltaren, Ibuprofeno, que são medicações que dão nefrite, que são tóxicos para o rim, né? E também doenças hereditárias, litíase, que é cálculo, são outras etiologias. Mas a etiologia que eu quero chamar mais atenção aqui é a hipertensão arterial e a doença renal crônica, que é o que leva o nosso paciente sem acompanhamento para a fase avançada da doença renal crônica. Bem, e quais os sintomas da doença renal crônica? Qual que sintomas que a gente pode identificar isso? Aí a doença renal crônica ela é assintomática. Essa é a grande questão. Então, como tudo no organismo que é lento e progressivo, o organismo vai se adaptando. E a doença renal crônica obedece esse caminho. Então, para o senhor entender, nós temos 5 fases de doença renal crônica. Aqui começa a fase 1 e aqui o paciente tem menos de 15 ml por minuto de filtração, ou seja, o paciente já vai precisar de uma terapia renal substitutiva, de uma hemodiálise. E o paciente só começa a ter sintoma quando ele chega na fase 4, na fase pré-dialítica. Até então, o paciente vai perdendo a função renal, sem ter nenhum sintoma. E aí a importância da prevenção, através dos aliados que são exames simples, eu acredito que nós vamos falar de sangue e de urina, que faz então a avaliação precoce dessa alteração renal antes que o paciente tenha sintomas, porque quando ele tem sintoma, nós já estamos numa fase avançada da doença renal crônica. Eu acho que é nessa pergunta que a senhora vai acabar me respondendo. Eu queria perguntar, como podemos saber se estamos com alguma alteração renal para prevenir a evolução da doença crônica renal? Então, exatamente isso. Nós temos 2 exames que é no sangue e que isso é importante ficar claro para a população. É um exame que é no sangue, que é a creatinina, e um exame de urina simples, que é o EAS. Esses 2 exames é capaz de sugerir que você tem alguma alteração renal. E então é orientado a procurar então um especialista, um médico clínico geral ou um nefrologista para que investigue isso. É interessante dizer que todo mês de março nós temos o Dia Mundial do Rim
que se faz na segunda quinta-feira do mês de março. Então, esse ano de 2025 vai ser no dia 13 de março, onde são montados estandes, há uma campanha em vários lugares do mundo, inclusive em Vitória, com vários pontos, para que a população tenha acesso para fazer esses 2 exames tão simples, mas que pode prevenir a evolução da doença renal crônica. Então nós vamos aproveitar para reforçar, você que está ouvindo, já guardou a data, dia 13 de março. Esse é o lugar que você precisa ir, para avaliar se você está sujeito a estar na sua... E, como a senhora mesmo falou, como é assintomático, só o exame para poder identificar, né, doutora? Nas fases iniciais, sim. Vamos lá. Existem tratamentos para retardar a evolução? Sim. Então, existem medidas não farmacológicas, que eu vou dizer algumas, e as medidas farmacológicas que... As não farmacológicas seriam principalmente o sal, diminuição de sal para retardar a evolução da doença renal crônica, a diminuição de proteína de origem animal, a cessar o tabagismo, etilismo, controle da obesidade, aumentar a ingesta hídrica para alguns casos de doença renal crônica, como eu disse, ter uma vida mais saudável, alimentação saudável, exercício físico. Então, o senhor vê que isso é muito da responsabilidade do indivíduo. São muitas medidas que podem prevenir essa evolução da doença renal crônica para fases mais avançadas. Na verdade, vai prevenir várias coisas, não só renal, né, cardíaca, e todos os aspectos. Essa conscientização é importante, né, doutora, para poder evitar de ter um dissabor mais na frente, né? Bom. Do ponto de vista de farmacológico, a gente passou muitos anos sem sair muitas coisas na literatura para tratar esses pacientes que retardassem a doença renal crônica. Mas, nos últimos 5 anos, nós temos vários estudos robustos que trouxe medicações que ajudam a retardar. E essas medicações, a boa notícia é que elas são disponibilizadas pela farmácia cidadã, né, do estado. E que, então, qualquer paciente tem condição de ter o tratamento e retardar a evolução da doença renal crônica. Muito bom, muito bom. Doutor, em caso da doença renal crônica avance, quais são os tratamentos disponíveis que hoje temos? Então, nós temos 3 tipos de tratamento. Quando a gente entende que ela avança, quando ela chega na fase 5, onde você tem menos de 15 ml por minuto de filtração do rim, e você precisa então de substituir parcialmente, porque você só substitui, na verdade, a parte da filtração, aquelas outras funções que o rim tem. A gente precisa de medicações para ajudar, mas a gente substitui parcialmente então a função do rim com algum tratamento da terapia renal substitutiva, que é ou a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, ou o transplante renal, que são os 3 tipos de tratamento para a doença renal crônica numa fase avançada. O que o senhor poderia nos falar para dar mais essa informação dos tipos de tratamento de diálise que existem? Então, a hemodiálise é um tipo de tratamento que, como o nome está dizendo, hemo, porque mexe com sangue. Então, o paciente, ele vai ao hospital ou à clínica de diálise 3 vezes por semana, e lá o sangue dele é passado num filtro, um filtro industrializado, e é filtrado durante 4 horas, 3 vezes por semana. Para isso, ele precisa de um acesso para a gente puxar esse sangue, que é um acesso de veia, ou então uma pequena cirurgia no braço que liga uma artéria com uma veia e que a gente usa então para dar. Então, 3 vezes por semana, durante 4 horas, e limpa esse sangue. O outro tratamento é a diálise peritoneal, que também o nome define, porque peritônio é uma membrana que todos nós temos na cavidade abdominal. Então, essa diálise peritoneal é colocar um catéter, que é um catéter de silicone, intraabdominal, e onde, com soluções apropriadas,
o paciente, então, faz em casa esse tratamento. A primeira diferença é essa. A hemodiálise é no hospital, a diálise peritoneal é em casa. Então, o paciente faz em casa, porque não mexe com sangue. Então, essa solução, ela entra pelo abdômen, fica o tempo necessário que o médico prescreve e aí drena. E na hora que drena, sai também essas, vamos dizer assim, essa sujidade do paciente. Só que ela é uma diálise que faz à noite, enquanto o paciente dorme e a maioria das vezes todos os dias à noite. Alguns pacientes não necessitam de todos os dias. E o transplante renal, para quem tem indicação, porque também, pastor Wallace, é um tratamento, não é uma resolução. O paciente, ele não faz mais diálise, o paciente que transplanta, mas ele precisa das drogas imunossupressoras, da visita ao médico para continuar a consulta, então também é um tratamento da doença renal crônica. Eu vou fazer uma pergunta que vai tirar uma dúvida que eu sempre tive. A diferença entre a diálise e hemodiálise? Então, a hemodiálise, quando a gente fala hemodiálise, a gente está falando dessa diálise que mexe com sangue, que vai ao hospital ou à clínica 3 vezes por semana durante 4 horas. E quando eu falo de diálise, eu estou falando mais da diálise peritoneal, dessa que eu faço sem sangue, que é através da membrana do peritônio, que todos nós temos, que é uma membrana fisiológica e que também faz essa mesma troca que esse capilar industrializado faz na clínica. Ah, perfeito. Como está hoje no SUS o tratamento de um paciente com diálise, com a doença crônica renal? Então, a doença renal crônica, como eu falei, ela vem aumentando em dados alarmantes, né? E isso tem causado no Ministério da Saúde, na rede pública, privada, um certo pavor, porque são muitos pacientes e muitos deles vão precisar de uma terapia renal substitutiva. Então, tem saído, ao longo dos anos, dos últimos anos, o Ministério da Saúde tem se debruçado sobre políticas públicas para atingir essas pessoas. E eu vou dizer aqui do Estado, que é onde eu trabalho, que nós temos um apoio muito bom para o paciente, para a população, tratar a doença renal crônica. Porque, primeiro, claro que nós precisamos ainda de mais políticas públicas para a saúde, principalmente para tratar hipertensão, diabetes, mas isso na rede da prefeitura, estado. Aqui, por exemplo, nós temos no Hospital das Clínicas um programa que chama Prevenir, que é um programa justamente que trata esses pacientes pela rede pública. No Hospital Dório Silva nós temos, em vários lugares, nós temos também no CRE Metropolitano, que é do Estado, e também temos as medicações que são de alto custo que esses pacientes precisam, que através de laudos próprios dos especialistas, a gente consegue fazer o tratamento, mesmo que sejam pacientes que não tem a condição, muitas vezes, de adquirir a medicação, mas o Estado fornece a medicação. Então, eu diria que é muito possível tratar a doença renal crônica aqui no Estado. O que a gente precisa é que a população tenha consciência disso e a população procure esse serviço para fazer o diagnóstico se tem ou não algum grau de doença renal crônica. Bem, que pena, estamos chegando ao final de mais uma edição. Eu estou muito contente com a participação da doutora e queria que a senhora deixasse um recado para os nossos telespectadores. A senhora é uma médica experiente nesse tratamento, né? Já com vários anos atuando. O que a senhora deixaria de recado para quem está ouvindo, que precisa investigar? Qual o recado que a médica, a doutora, teria para dar para todos que nos assistem o programa? Então, pastor Wallace, o meu recado é que a doença renal crônica, ela é uma doença que, embora e tenha toda essa evolução que nós falamos, é possível prevenir. E nas fases iniciais, a prevenção é o mais importante. Então, a informação da população, que esse programa aqui está permitindo, inclusive, eu diria que é um compromisso para a sociedade, né, informar sobre essa doença renal crônica. Então, a prevenção, o conhecimento, as medidas não farmacológicas, que são melhorar a alimentação,
melhorar o exercício, não evitar vícios como cigarro, bebidas. Isso aí já ajudaria muito. É Muito isso que bom. eu deixo. Doutora, agradeço a sua participação. Eu que agradeço, pastor. Foi muito bom tê-lo. E eu, como eu sempre falo, quem mais aprende sou eu, né? Já estou sabendo mais um pouco e me cuidar melhor a respeito, cuidar melhor um pouco do rim, né? Mas foi muito bom. E você? Quanta gente precisa saber, né? Você precisa. Quantas pessoas que você conhece precisa dessa informação? Então, faça isso que eu falei no começo do programa. Curta, comente, faça seu comentário. A doutora falou comigo aqui que quem fizer comentário, ela vai ver o que você vai comentar. Ela pode interagir com você. E compartilhe. Passe para o seu amigo, seu parente, seu vizinho. As pessoas precisam saber dessa informação para ter uma vida melhor. Não é isso? Então, deixa o nosso abraço e nos encontramos no próximo Você Precisa Saber. A paz do Senhor. Você precisa saber.